Jane, Rui Vaz, qualquer pastor que está me ouvir, como é isso aí, os administradores, para colocarem o link do Zoom no WhatsApp. Quem confirma que já vai entrar? Se a Teresa está aí, diga, vou fazer isso. Se o Cosme está aí, ok. Daqui a pouco. Será que posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Quem? Cosme. Estão, se preparem para vocês entrarem no Zoom. Já vou mandar o link no do WhatsApp. Nós já vamos ativar o quê? Está meu WhatsApp. O Zoom. Não adianta continuar assim. Não vai dar, não. Não vai dar. Não vai dar. Antes mesmo de começar a live, já vi que a rede não está. Os que estão no YouTube, o link já vai ser enviado. Acho que o Zoom daqui a pouco vai se abrir a sala. Vocês são convidados a acompanhar a mensagem através do Zoom. Viu, Miguel, que tem com YouTube não dá. YouTube está furado. Kelvis Correia disse: vou para o Zoom. Louvado seja o nome do Senhor. Igor Felipe, Susana André, Catarina Laza, Sandrinha Roças, Isabel Gomes, glória ao Rei Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Magnífico seja o Rei. No Facebook, tanto caiu. Move-se. Carregador. O Rei está voltando. O Rei. Diga amém, Carla Lone. Diga amém, Rosa Pedro. Diga amém, Jesus o ressurreto. Diga amém, Manuel Paz. Diga bem, amém, Obreira Bemba. Dona Tobela Donato. Amém, Obreiro Diné. Diga amém, Edna Lopes. Glória ao Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus de Nazaré. Os tempos estão cumpridos. As horas da janta, como diz aí o brasileiro. E nós em Angola falamos, é hora do jantar. Glória ao Rei Jesus Cristo. Vai haver festa no céu. A igreja de Jesus vai entrar triunfante e glorificando. Ouviu Beto Canengue. Terça-feira. Naeria Ramos. Vai haver festa no céu. A igreja de Jesus vai entrar glorificando. Queremos cantar aleluia. Lázaro.
Irmã Laza, irmã Ericina Oliveira, no YouTube, Inês Silva. Viu? Como eu falei que vou mudar para o Zoom, o YouTube está se comportar. É? Tem alguém que anda a mexer isso aí. Vamos mudar mesmo. João Gonçalves, Patrícia Pereira, Diogo Só. Como é que vocês passaram de domingo? Espalhados em todas as nações. Estamos espalhados em todas as nações. Nós somos um. Somos milhões. Estamos. Nós somos um. Somos milhões. Estamos espalhados em todas as nações. Estamos de novo com vontade de aprender. Carinda Lalá, Carolina Monteiro, a prima da irmã, aparelhos nos ouvidos para ouvir e só tinha 30% da audição e recebeu de volta. Glória ao Rei Jesus. O link já chegou no Zoom, nos grupos, claro. Você pode ativar o link. Eu tenho a certeza que a sala já está aberta. Pode entrar. Pode entrar. Nós vamos mudar. Pode entrar. O link está ativado. É a mãe Solange Nunes, pai. Ah, a mãe da irmã Solange. Irmã Solange, tua mãe foi restaurada. Grandes coisas o Senhor está a fazer entre nós. A senhora já não precisa mais usar os aparelhos para ouvir. Bastou um toque. É feta! E os ouvidos se abriram. Estamos espalhados. Os ouvidos se abriram. Estamos em condições de mandar recado. Já está lá, Isaura. Pode entrar. Não, pode continuar. Pode continuar aqui no YouTube, nas falhas. Mas só que agora, toda falha que o YouTube tiver, nós já não vamos parar. Você que está aqui no YouTube, se for Facebook, pede link. Se você conhece alguém, pode mandar, me manda o link dos vossos grupos. Se você não está nos grupos. Se você está nos grupos, quero de Moçambique, Brasil, Portugal, dos obreiros, ML, dos servos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Sim. Então, nós estamos em condições de mandar recado para. Já estou no Zoom. Já estou no Zoom. Não sei quantos participantes. O número está a subir. O número está a subir. 46, 47, 49. Você que entende bem no Zoom. Estou a ver aí mais 57. Quantas pessoas já estão no Zoom? Procura aí. Rosa Gens, veja aí, você entende? Ou então Dinei, 118. Fala aí, Jane. Tem 102. É a Obreira Teresa. A Obreira Teresa, vocês têm a mesma que? São parentes ou quê? Você é semelhante? Sim, sim.
Glória a Deus. Amém. Então fique atento aí à obreira Teresa para você fazer as perguntas. Vai tirando as perguntas, não? Começa a reencaminhar as perguntas do Zoom. Já sabe. Ah, ok, já sabes. Então, trabalha aí, obreira. Hoje eu preguei aos obreiros da cá. Não sei se de falar Igreja Universal. Dá para falar obreiros da IURD. É incrível. Ministrei essa depois do culto, a terceira reunião que estou a fazer hoje. Obreiros pastores aqui da sede, sem gravação, sabe? E eu lhes falei isso aí. Aquele que servir a caneta na mão e o caderno, Tabita Aparecida da Cruz disse: o culto da manhã foi ótimo. Minha irmã Luzia, é muito alegria. O culto terminou, todo o povo estava com o rosto estampado rindo. Estavam a rir, parece que receberam o 13º. É? Olha, Gilvanete já vai mandar uma aí. É, Gilvanete. As pessoas saíram do culto hoje, parece que receberam o 14º salário. 13º, o próprio salário do mês de dezembro, 13º, 14º, bônus, cabais, tudo. Saíram assim. Estava a conversar aí com o meu primo, ele me disse assim, epa, sabe que tem muita paz aqui? Ele é ímpio, tá, começou a vir agora aqui. Ele está me ouvindo. Yeah. Então, e ele disse, epa, tem muita paz. Eu falei, ah, é, tem muita paz. Aí depois que ele me falou, você não está vendo que as pessoas não querem sair da igreja? Ficam lá sentados. É muito forte. E ninguém solta ninguém. Eles ficam à vontade. Eu estou a dar a reunião dos obreiros, dos pastores aqui. Muito povo está lá atrás. No fundo também acompanham a reunião. E não dá para lhes tirar. Tem que desfrutarem do reino de Deus. Eu vos trouxe o reino na terra. Na verdade, não fui eu que trouxe, né, o reino já aqui. Eu manifestei o reino na terra. O termo certo é esse. E eu vos entreguei com ele. Eu tenho a chave do reino dos céus na minha mão. Luzia Aparecida disse, sim, assistindo todo domingo aqui no Brasil. Sentiu o mesmo impacto a esposa do Tonina Zirel. Teresa Júlio não é obreira? Essa. Ok. Graças a Deus. E aí é, aposto, visto que o apóstolo já bem para saber que é difícil alcançar as dimensões. Hã? Há uma pergunta. Já vai vir aqui. Glória ao Rei Jesus Cristo. Mas quem? Bento Estevão, a partir do Mochico. Glória ao Rei Jesus Cristo. O Benja. Hã? Aleluia. Fátima Ribeiro. A mulher que tinha audição de 30% foi totalmente restaurada. É incrível. Maravilhoso. É o rei que venceu a morte. Teresa Júlio, sim. Acompanhei no serviço, sim. Ah, não estava na reunião hoje, estava no serviço. Glória ao Rei Jesus Cristo. Grande avivamento. Primeira pergunta. Evangelista Daniel Vera. Mestre, há quem diga que não se pode falar dos falsos profetas, porque Jesus diz para o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo do fim. O que tem a dizer sobre isso? Sim, Daniel. Deixar o joio e o trigo crescerem juntos não é deixar de falar do joio. Tem que se falar ao trigo que esse é joio. Tenha cuidado com o joio. Ouviu? Tem que se falar ao trigo, cuidado com o joio. E tem que falar ao joio,
transforma-se em trigo ou joio. Daniel, você está a pensar que o joio não se converte? O joio se converte. Desde que seja ser humano, ou Daniel, temos que dizer ao joio, arrependam-se e creiam que tem que deixar para crescerem juntos. Significa que na graça, Daniel, não é como na lei. Na lei tinha que matar o joio. Daniel, na lei tinha que matá-los com espada. O ímpio, o inimigo, não deixarás viver. Dente por dente, olho por olho. E até os judeus, o israelita, dente por dente é para os israelitas, não é para os gentios. Dente por dente é a lei não foi para os gentios, é para os judeus, israelitas, aliás. Sim, podem ser chamados judeus. Então, quer dizer que o israelita tirava dente, outro tiravam dente. O que matava, ele matava. Mas não faziam parte os gentios a esta lei. Eles eram excluídos da congregação, faziam parte do culto divino. E das promessas de Deus. Agora, dizer que deixa ambos crescerem juntos é não falar dos falsos profetas e da doutrina de demônios. E isso aqui é um erro grave. Pois que quer ouçam, quer deixam de ouvir, simplesmente você deve continuar a falar. Quem é esse que não vão ouvir? Quem? Vão ouvir e não vão entender. Eu sou os filhos do maligno. Mas tem que lhes falar. E este evangelho foi pregado a todos que habitam debaixo desse céu. A todos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Mas porventura não ouviram. E a sua voz se ouve, ou se ouviu em todas as nações, até nos confins da terra. Ouviu? O facto do evangelho até nos confins da terra. Eles se salvaram? Não. Mas eles ouviram. Então, eu estou a pregar o evangelho. Eles têm que ouvir. Ainda que não se arrepender, têm que ouvir para que amanhã sejam julgados como homens. Ouviu? Se até aos que estavam na prisão foram evangelizados, quanto mais os que estão na terra. Olha aí, olha a sabedoria do alto. Diga a essa pessoa que te perguntou isso, Daniel, que Jesus até foi pregar aos espíritos em prisão, que não tinham mais salvação. Quanto mais o homem que ainda tem chance para se salvar, esse povo corrupto. Porque eu sei que você recebe essas perguntas deles. Eles perguntam. Uns até não te mandam para me perguntar. Uns você ouve isso como jornalista que você é. É sabedoria. Então, faz essa resposta para esclarecer. Que coisa? Mas uma coisa eu quero dizer, que Jesus foi às partes mais baixas da terra e foi pregado para que no dia de julgamento fossem julgados como homens, condenados como espíritos, como Deus. Deus é espírito. Ouviram? Em outras palavras, vocês não ouviram na terra, vão ao inferno, são os pecadores. E ouviram, Jesus clamou no inferno. E não pense que Jesus falou, arrependam-se. Só disse que será salvo. Fui eu que vocês esperavam, mas vocês não esperaram com fé. Vocês não esperaram com paciência. Vocês se desviaram. Vocês cometeram todo tipo de tropeça. Agora estou aqui. Continuaram lá, mas no dia do juízo final serão chamados para serem julgados como homens e para serem condenados como Deus, ou então espíritos. E agora os que têm sangue a jorrar nos seus corpos, o falso profeta, preste atenção, Jorge, diga a eles, se o Senhor Jesus não aparecesse a Paulo, quando é que ele poderia se converter para se tornar um grande pregador? Se ele era joio da semente do maligno. Eu condeno todo mundo, tem que ouvir. Isso é pecado, é pecador, é falsa doutrina, é falso profeta. Como as pessoas vão sair da religião, das cadeias, se nós não desmascararmos a mentira? Como? Essa é a missão do profeta. A missão do profeta é pregar a verdade. A verdade é oposta à mentira. Ouviu? E eu vou continuar a falar disso. Ouviu? E eu vou continuar a falar disso. E quantos estavam nas mãos deles saíram? Ou então vocês pensam que as minhas palavras são balas frias.
Ou vocês pensam que as minhas palavras são balas de borracha? Uma multidão está saindo das sinagogas de Satanás através dessa mensagem. E eles estão inquietados, estão tristes, frustrados, porque estão a perder. Vocês não ouviram o pastor? Vocês estão me ouvindo aí? Daniel ouviu. Outro pastor foi para lá, a mulher dele foi lhe queixar, porque olha, está a ouvir esse pastor, não sei o quê. E o pastor lhe disse, pastor, vem cá, você está a ouvir esse homem, você não sabe que esse é o anticristo? Olha o que o pastor falou, hoje até falei com esse rapaz. Se ele é bruxo, se ele é anticristo, então o bruxo está a falar palavras verdadeiras. Eu vou lhe seguir mesmo assim. Então vou deixar ele seguir o bruxo. Que resposta sábia. Não é isso? Falou quem? O cego de nascença. Se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu estando cego, eu agora vejo. Apóstolo, visto que o apóstolo já abriu o caminho para o céu, é que é tão difícil alcançar as dimensões espirituais das regiões celestiais? Ainda é difícil, por causa do quê? Da guerra ainda não terminou. Estou a falar a guerra para trazer a plenitude do reino de Deus. Você já tem uma parte do reino. E temos que continuar para tomar o controle do reino todo. Estou a falar o reino no espírito, o reino físico não. Ouviram? Então, se há guerra, porque ainda é difícil. Tem guerra. Os principais ainda estão intactos. Os satanistas ainda estão lá. Está em guerra. Ainda é muito difícil. Amém? Obreiro Dinei, apóstolo, todo nascido de novo é amigo de Deus? Ou como se tornar amigo de Deus? Em potencial, todo nascido de Deus é amigo dele. Em potencial. Mas existe amizade por mérito próprio. A de mais profunda em relação aos outros. Então, então, filho, o facto de não ser amigo do teu pai, porque e é natural. Quando o homem nasce de novo, é mesmo filho. Só que a diferença é que o nascimento natural, por mais que se continuará a ser filho. Por isso você vai encontrar o filho pródigo. Mas no reino de Deus, se você sair, vira joio. Deixa de ser filho para ser um bastardo, condenado. Porque os filhos não serão condenados. Mas agora, presta bem atenção. Os filhos de Deus podem granjar amizade ao seu pai através de estar próximo de Deus. E não que andava com Deus e não viu a morte. Sim, é possível ser amigo de Jesus através de isso eu falei por mérito próprio. Você tem que buscar amizade, tem que buscar a intimidade. Você tem que ser obediente, porque os filhos obedecem. A intimidade vem não somente pelo sacrifício, mas também pela obediência. A própria obediência é sacrifício da tua vontade, do teu querer, fazer o que Deus manda. Sim. E a mortificação vai te fazer com que você se aproxime ou chegue mais próximo dele, ande com ele. E assim você será amigo de Deus. E os amigos, aleluia, conhecem o segredo do seu amigo, pois o amigo revela segredos aos seus amigos. João Batista era amigo do esposo. Ele disse, eu não sou esposo, eu sou amigo do esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, eu simplesmente sou amigo. Eu lhe assisto, eu ouço a sua voz e me alegro com a sua voz. Amizade. E Davi disse assim, que Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Ouviu? Amém? Mas Sim. Irmã Laine Grécia. Apóstolo, me explica esse versículo. O que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. está sujeito ao ímpio, então onde é que está sujeito como assim? O que acontece ao justo acontece ao ímpio. Essas vossas traduções, viu? Eles vieram até aumentar o vosso problema para a interpretação, viu?
Fizeram o mesmo que fizeram os católicos. Os católicos interpretaram somente para eles. Eles quem? Os doutores. A Bíblia Católica foi interpretada só para o padre. Por isso, só o padre que tem a autorização para ensinar. E o padre não pensa que vai mudar a linguagem para ensinar. Continuará com a mesma linguagem. Ou quase parece Jesus, que dizia: a vós vos é revelado os segredos do reino dos céus, ou então os mistérios. Mas a eles eu lhes falo em parábola. A eles lhes falo em parábola, para que mesmo ouvindo, não entendam e não creiam, para que não se salvem. Jesus fazia isso porque eles eram obstinados de coração. Foram punidos, os israelitas. Mas hoje você não pode fazer isso. Há um povo que o Senhor morreu por eles. Então, eles usaram termos que é incrível. O que acontece ao justo, acontece ao ímpio, significa, sim, o justo não passa problemas, o justo não passa tribulação, o justo, sim, não chora, o justo não passa fome, o justo não é roubado várias vezes, o justo não passa perturbação na terra, muito mais ainda. Então, o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. A diferença é que o ímpio, coitado, padece isso sem recompensa. Mas o justo padece essas coisas sem recompensa. E ao justo essas coisas vêm para o seu bem. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Mas para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama, o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Oh, aleluia. Canta, mulher. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ouviu? Tudo esclarecido. Mesmo com as linguagens toda torta dos mestres do coaching americanos e brasileiros, têm argueiro nos seus olhos, querem tirar argueiro nos olhos dos outros. A chave da ciência, ou então do conhecimento, vocês esconderam ela. Eles esconderam, falava Jesus aos doutores da lei. Perguntaram: quando falas isso, tu também nos afrontas a nós? Sim, eles estão a dizer para não afrontar. Jesus os afrontava, Daniel. Essa pergunta da Daniel está me irritando, parece que não falei tudo que eu devia. Jesus afrontava os fariseus, os saduceus, os doutores, os escribas e os... Ele perdoa todas nossas transgressões, Ele perdoa todas nossas culpas. Não importa quem és tu, clama nesse nome. Oh, não importa quem és tu. Diga Jesus, Jesus e é fiel. Diga, não importa quem és tu. Diga o sangue tem poder. Oh, não importa quem és tu. Diga Jesus, Jesus e é fiel. Oh, não importa quem é, clama nesse nome. Oh, não importa quem és tu. Quase os inimigos. Existem dois inimigos. Físico, ouviu? Se é no espírito, não tem nada a ver com isso. Resista isso. Estou falando espíritos bruxos, porque os bruxos são espirituais, já são demônios. Empessoar, para lhe odiar. Por isso eu disse, quando tiver fome, dá-lhe comer. Não tem nada a ver com a oração. Não precisa. É só dobrar os joelhos. Deixa eu vos contar a minha experiência. É só dobrar os joelhos, os seus corações todos que estão na guerra, quase que vão cair. Não falei nada, só do joelho. Todo crente é assim.
Se vocês não sabiam, dobra o joelho, o feiticeiro que está na guerra contigo, ele sente o impacto e ele já sabe que você dobrou o joelho. Agora imagine quando você abrir a boca, até só louvar. Não tem nada a ver com teu inimigo para lhe amar. Tem sim. Você acabou de mandar fogo, se ele vier, você vai lhe dar de comer. Então. Opa, isso é muito forte. Hã? Mas, Irmão Amadeu, apóstolo, em 1 João 5,17 diz: toda iniquidade é pecado. No versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Pergunto eu, se nenhum crente, por mais que se esforce, não atingirá a plenitude de santidade nessa dimensão terrena, e que em alguma ocasião cometerá algum pecado, deslize, iniquidade, dada a sua natureza humana, como conciliar essas duas passagens bíblicas? Tentei poupar todos antes de perguntar, mas minha ignorância não me permitiu. Desde já, obrigado. ok. O nascido de novo não peca. Se alguém dizer que nunca pecou, não peca, então é mentiroso. Mas parece que há contradição. Não há. Por isso eu sou mestre e eu vou vos explicar agora. Yes. Há uns que vivem o pecado e há uns que pecam. O nascido de novo não vive o pecado. O que é isso, viver o pecado e pecar? Qual é a diferença que há? Viver o pecado é a natureza pecaminosa. O ímpio vive pecando. Bebe o pecado como se bebe a água. Come o pecado como se come a água. Não tem temor de Deus. Anda assim, dentro da igreja. Hoje faz sexo, hoje faz aí, rouba, mente e está a dizer que vão para o céu. Esse aqui é um ímpio. Agora, o justo que peca, ele é convencido, é repreendido pelo Espírito para se arrepender. Mas o ímpio não. Ele vai se arrepender e é perdoado. Então, quando João disse que o nascido de novo não peca, está dizendo que não vive no pecado. E se ele pecaram a voltar para o mundo, recaíram da fé, desfaleceram, perderam, foram para a aldeia, no caminho das gentes, e ele disse, é possível que esses possam voltar para o caminho. E Paulo ainda disse, esses tais voltaram a crucificar Cristo. E Pedro disse, são como porcas que foi lavado e voltou na lama. Mas que é verdade, o ímpio é um pecador, mas o justo é um justo. E quando ele pecar, ele não pensa que Deus vai lhe perdoar sem participar da... Não. Isso não é coaching, nem tão pouco como esse assassino aí do que é de Genebra. Não me esquece muito. Nem calvinista que já aceitou Jesus, todos os teus pecados não vão. Ele tem que participar. Por isso, a obra do Espírito Santo convence, lhe mostra. Você caiu, você pecou, você tropeçou, você entristeceu o Espírito Santo. Aí depois que ele se arrepende e confessa, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando João falava que se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos purificar. Não falava somente aos ímpios, também falava aos justos. Fiel é Deus para nos purificar, pois o sangue do Senhor nos perdoa, aliás, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. O Filho está lá a resposta. Mas Sim. Sebastião Teca Teca. Apóstolo, sei que a ISTN SJ é que está trazendo o avivamento na terra. Será que nestes poucos, menos de 50 anos, todas as igrejas, nações, povos e línguas serão alcançados? Argumente mais um pouco. todos os povos da terra vão ouvir essa mensagem. Todos vão se salvar. Essa é a resposta. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Tempo? Você não sabia que aqueles que ficaram 3 anos com Jesus e depois mais 50 dias de morte até a descida do Espírito Santo, em um dia
Pedro teve 3.000 pescadas em um dia. E não é dia completo. Em minutos. Uma mensagem de alguns minutos, 3.000 caíram de joelho. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o mundo, nós estamos a lutar para ganhar almas para o céu, esforçar, falta da unção, falta do poder, falta da autoridade, eu abominei isso. Eu prefiro ficar em casa. Deixei de evangelizar, deixei de ir na rua de falar de Jesus, deixei de nos para ir evangelizar, curar, orar pelos doentes. Eu falei, tudo mentira. Eu sou um vazio. Jesus disse aos seus discípulos, e eu fui ciente, consciente, fui inteligente e fui sincero. Não tenho nada, sou um vazio, sou um tamborão vazio, não tenho poder, não vou me enganar a mim mesmo, não tenho poder para curar, eu sou um vazio. Estou a me enganar, queima, queima, sai, fica curado. E minha mãe responde, culó. Ouviu? Você não sabia que a revolta é a mudança? Você não sabia que os homens que se revoltaram na história, glória a Deus os visitou? Você não sabiam disso? Você não sabiam? Então não adianta andarmos aqui gritar conferências, quantos aceitaram Jesus, mais de 1.000. Acho que aceitaram, continuam. Quantos foram batizados? 10.000 esse ano. Vão festejar, mas o céu não tem porque se converteu. Mas ele disse, não ousem pregar o evangelho. Esperem a promessa do meu Pai que de mim ouvistes. Até que do alto sejais revestido do poder. Somente assim ser-me minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Revestimento do poder. Aleluia! Oh, você não pode imaginar o que eu vou estar revestido do poder. Eu falava com o obreiro Iê. Eu fui num SIAC. Estava cheio. Com as medidas de saneamento cumpridas. Vai chegar um momento, se eu entrar no mercado, num lugar como esse, se pouco e falar, Jesus ama. Eu estou vendo meninos a tocar nos comboios, a gritar, Jesus, ele provavelmente está salvo. Eu não sei dessas brincadeiras. Meu povo, eu estou vos falando, eu sou muito revoltado. E eu não me envergonho das minhas fraquezas. Só que os seres humanos são muito orgulhosos. Não querem mostrar as suas fraquezas. Por isso vocês, não, a ver, eu vos falo mesmo. Até já estaria a dizer, eu nasci em Luanda. Eu nasci em Luanda. É minha família. E começa a esconder a família dele. Eu sou da família rica. Mentiroso. Eu falo que eu sou. E eu não sou como Valdemiro Santiago. Comi fuz de angu. Comeu fuz de angu, agora se tornou explorador dos pobres. E ele disse que ele tem compaixão dos pobres, porque ele é pobre. Está a explorar os pobres. Sabe você que me fez essa pergunta? Quando o homem está revestido do poder, mesmo sem palavra ganha alma. Se ele entra num lugar, todos os homens ficam em contrição e compungidos, chorando pelos seus pecados. Se ele abrir a boca e dizer, sua palavra Jesus, agora vão fazer no chão. E não de minha igreja. Só abriria a igreja em 2030 ou 29 em diante. 29, 30. Ouviu? Eu estaria hoje no esconderijo do Altíssimo, num quarto ou numa mata, a orar 25 anos. 25 anos com as redes sociais mais. Vocês não viram uma só mensagem que eu meti aí? Eu estava agora sentado numa cadeira e a minha menina ao lado. E o rapaz me perguntava o Tavares. E eu dizia, olha, nós estamos aqui. Mas vocês receberam? Não como agora que eu estou gritando. Nem gritei aí. Vocês diziam, que homem é esse que fala assim? Por quê? É um som. Isso tinha um bocado. Já aumentou. E vai aumentar. Eu vou desafiar o mundo. De 2030 em diante, vocês vão ver. Vocês vão ver. E todos que entrarem nessa igreja estarão o pastor, o ministro dessa igreja, abrir a boca e falar do amor do homem de Golgota. Os homens começarão a chorar em pouco tempo. Se ganhar mais. Sabe quanto tempo João Batista pregou o evangelho? Você sabe? 6 meses. 6 meses.
Em 6 meses colocou a nação de joelho. Como assim? Sim, multidões correram para o Jordão. 6 meses. 6. Sabe quanto tempo ficou? Muito mais do que 6 meses. E o menino esteve nos desertos até que foi apresentado a Israel. Por que esteve no deserto? É a preparação. O deserto vale ouro, o mar vira doce, na boca do sonhador. Vocês querem fazer 6 meses de teologia, 1 ano de teologia, 6 meses e vão abrir igreja com as vossas teologia. Pode ficar 10 anos de teologia e andam a lutar, estão a ganhar escorpiões. Jesus falou aos judeus que faziam presente andando pelo mar. Assim Josué gerou filhos pior do que ele próprio no pecado. O deserto vale ouro. Toda a terra estará cheia da glória de Deus. E toda a carne vai saber que foi a boca do... Se ontem sem televisão, sem rádio, sem avião, sem carro, os homens correram para entregar o evangelho hoje. Estou aqui, você está me ouvindo, você está em que país que você fez essa pergunta? Essa é a geração a mais fácil para pregar o evangelho, mas a difícil para ganhar almas. Porque os tais que foram pregar não conhecem o que eles estão a pregar. Os escravos foram libertar outros escravos. Moisés não conseguiu libertar os escravos. Ele é escravo. Mas quando ele se tornou livre, agora voltou. Eu sou livre. Seu filho fui libertar. Por que o filho? O livre. Verdadeiramente sereis livres. Amém? A irmã Iola pergunta: Apóstolo, eu vivo maritalmente e conheci o apóstolo dentro desta condição. Dos demônios, dos homens que não estão conformados com a palavra do Senhor Jesus Cristo, nem tampouco com a doutrina de Deus. Infelizmente. Infelizmente. Se estivesse no Zoom, não sei se estás no Zoom, eu ia, depois vou te abrir para saber muito bem como teu marido não te legalizou. Você chama de legalização que ir para a igreja com aquele rabo aí de saia, nos comer o rabo do vestido de noiva a girar no chão e os carros a tocarem pão, pão, casamento. Oficialização para vocês é ir no notário, uma mulher ímpia ainda está a te aconselhar. Ele mesmo é uma destruída, não é feliz, não conhece a felicidade, está a te falar, cuidado então. Ai, não sei o que. É essa oficialização. Casamento e família. Yes. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai se unir com a sua mulher, e já não será oficializada. Ele, aleluia, é reconhecido na família. Sim, esse reconhecimento através de uma sentada, depende de família e culturas. A uns hoje mesmo o pai vai te entregar a filha dele, pode levar a minha filha. É casamento, porque o pai é que vai oficializar. Ou então vai liberar a filha. Não é o pai do homem. O pai do homem é um assistente, testemunha só. Os pais da menina vão entregar ela, vão abençoar. Esse é o casamento. Venerado seja entre todos o matrimônio, é isso aí. Agora, ir para a igreja para ser abençoado, é muito bom. Meter mesmo véu, não tem problema não. Vai no notário, faça isso. Você precisa também dos direitos cívicos, né? Direitos cívicos, sim. Precisa ter lá casado para ter direitos de papá. Não tem nada de mal. Mas se considerar que aquele é a legalização, estás perdido, homem. Agora, se o teu marido ainda não te legalizou na sua família, você é titular da família, então você está ilegal mesmo. Você tem que falar com ele para ir lá na tua família. E tudo que ele determinar, ele tem que pagar. Chama-se dote. Se falar, ok, traz isso e aquilo. Traz. Agora uns também abusam, né? Já querem só criar impeachment e tem uma cabeça de boi. Meu irmão, vais ter que comprar um boi. Vais fazer o quê? Oh, Deus. Ouviu? Se és legal aos olhos dos teus pais diante do teu marido, é legal. Conversa. Quero a bênção com teu marido. Então, vai acontecer isso. Mas
A partir de hoje, não deixe o diabo te acusar que estás em adultério. Você não é adultério, não. Você não é adultério. Palavra de Deus, desde os primórdios. Mas, Varão de Deus. Apóstolo, por que o Senhor Deus tem vários nomes, sendo ele 3 vezes 1? vários nomes, os nomes, você não é como aqui hoje. Aqui também na África os nomes têm um significado. Por isso o povo é confundido com os que são judeus. Mas lá na Europa, se você perguntar a um europeu, Antônio o quê? Nem sabe o que é o Antônio. Hã? Claro, esses nomes europeus, Ernesto, não sei o quê, ninguém sabe. Os nomes israelenses, cada nome tem um significado. E é Deus que lhes ensinou isso. É Deus que lhes mostrou isso. Cada nome de Deus tem uma função, uma finalidade, um objetivo para aquele momento. Ou para outros momentos, não importa. Você pensa que vai mostrar a Abraão para não ter medo. Já imaginou um homem na terra estranha, sozinho, com a sua menina e um sobrinho? Hã? E numa terra de homens maus, os cananitas. Abraão teve medo. Ai, vão me matar. E Deus vai falar, não temas, eu sou Deus todo, quer dizer, o Deus de todo poder. Tens medo se todo poder está comigo. É-me dado todo o poder na terra e debaixo da terra. Deus Todo-Poderoso. Meu nome é Deus Todo-Poderoso. Quando ele quis curar o povo no deserto, ele falou, eu sou o Senhor teu Deus que te sarro. Meu nome é Jeová Rafa. O Senhor Deus que te sarra. Ouviu? Quando precisaram a paz, o mesmo Deus, aliás, Melquisedeque, glória, um mistério, um enigma na terra, entre aquela geração e até hoje, um mistério por se revelar, e Paulo falou disso, um enigma. Diz assim, Abraão, do Deus Altíssimo. Quando é que Melquisedeque falou que Abraão era o servo de Deus, um subtrono, isto é, acima de todo, comandante-chefe, não é assim nos exércitos, comandante-chefe, o Altíssimo, alto comandante, como chamava o Sabine, alto comandante, acima de todos. Então estava a dizer a Abraão, porque Abraão derrotou 5 reis com 100, não sei quanto é, 308 homens. As almas, os víveres, animais de riqueza que eles roubaram. E o seu sobrinho, Ló, mistério. Então ele sabe, quem te deu a vitória é o alto comandante em chefe. Sim, já falei, meu filho. Ouviu? Agora aparece a Moisés e ele diz, eu sou o que sou. Vais ver que Jesus repete também. Mas Jesus agora completa. Eu sou. E vários complementos. Diretos, não indiretos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o primogênito dos mortos. Eu sou a paz do mundo. O que você esperava? Moisés não entendeu nada, queria que hoje Jesus é Deus que vem ensinar os humanos, como o profeta fala, e todos serão ensinados pelos homens. Naquele tempo não foram ensinados por Deus, outro nome por causa da sua insistência. Senão Deus já falou, eu sou. Porque ele perguntou, qual é o teu nome? O que é que eu vou falar aos meus irmãos? Diga que o eu sou te apareceu. Mas qual é o teu nome? Eu sou. Nem vão entender. Ele disse, ok, nem mesmo ao teu pai Abraão, eu me manifestei ao nome que eu vou te falar agora. O teu pai Abraão me manifestei com o nome. Aleluia. Oh, que transfiguração. Até mesmo eu vejo. Agora veja. Agora ele disse, eu não me manifestei esse nome, mas até agora eu vou te dar um outro nome. Sabe o que é o meu nome? Eu sou Jeová. Um outro nome manifestei a ti. Mas por causa da insistência.
Se ele cresce só no eu sou, não tem esse nome. Eu sou Jeová. E por que ele falou, eu vou tirar as cargas do meu povo? Ouviu, Jeová? Aquele que tira as cargas do seu povo. Qual carga? Escravidão. Mas que cargas? Políticas. Não eram a escravidão dos timões de faraós, mas continuavam presos nos seus espíritos, nas suas almas, presos de consciência. O seu Egito ainda continua lá. Mas agora veio, porque não era aquele tempo para libertar eles espiritualmente. Veio o tempo da libertação, aleluia, do homem. Opa! E ele disse, meu nome é Jesus. Jesus significa aquele que vai libertar o seu povo do pecado. Ouviste? O libertador do pecado do seu povo. Mas Israel não foi liberto do pecado. E ele disse, este é o nome que está acima de todos os nomes. Já entenderam? Significa esse é o nome grande. Que está acima de todos os nomes. Até outros nomes de Deus. Esse nome está acima porque é o penúltimo. O penúltimo, sim. É um nome que vocês ainda não conhecem. Aleluia. Ele vai revelar aos salvos. Somente os salvos conhecerão. Ele disse, vocês não conhecem o meu nome. Glória a Deus, aleluia. De meio de meu Deus, em esta terra, pelo nome de Jesus. Mas, Irmã Yolanda Irene, o livro de Marcos, capítulo 4, verso 12, diz a fim de que olhando, olhem, mas não vejam. Ouvindo, ouçam, não entendam o sentido disso. Nem jamais se voltem e se lhes dê perdão. Por quê, apóstolo? claro, Jesus explicou isso. Isso, na verdade, não foi falado pelo profeta Isaías. Bem falou o profeta Isaías. Isaías disse, vou falar com eles em línguas estranhas. Línguas não falar nenhuma palavra que pode ser entendida, seria como uma lata que está a fazer barulho. Então, eu quero vir falar com palavras que as pessoas vão entender, para que eles possam se aproveitar, ou então possam ser edificados. As línguas edificam aquele que fala, mas a profecia, nunca a profecia será dita em línguas estranhas, a não que haja intérprete, mas a profecia vai edificar todos que ouvem. Jesus pregava aos israelitas enigmas. E os discípulos perguntaram, por que tu lhes pregas em mistérios, em parábolas, e a nós nos explicas nitidamente? Ele disse, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles eu lhes falo em parábola, para que mesmo ouvindo não entendam e não creiam e sejam salvos ou curados. Porque eles eram continuavam a ser como seus irmãos, estavam a rejeitar Jesus, iam lá para lhe afrontar, iam fazer perguntas para ver se Jesus ia conseguir, como muitos já me questionaram para ver, não, vamos lá ver se ele sabe. Jesus respondia tudo e ele disse, então vamos ensinar. Vocês continuam a ser como vosso pai mataram os profetas e vocês vieram edificar os seus a morte dos vossos pais. Vocês continuam a ser como os vossos pais que morreram no deserto por causa da falta de fé e de incredulidade de suas murmurações. Então ele disse, agora vou falar em mistérios. Mistério, vocês não vão entender nada. E assim não vão crer. E se vocês não crerem, vocês não vão ser salvos. Mas aos pequeninos, aqueles que acreditavam, glória a Jesus, na pregação de Jesus, como disse Isaías, quem não crê da nossa pregação, em casa, ele lhes explicava. Essa parábola significa assim. Entenderam? Então, e até hoje se aplica isso. Aos pecadores. Eles criaram esse ambiente para Deus falar com eles. Porque eu vejo o mesmo Deus no deserto aclamar, dizer, até quando sofrerei esta má congregação? Jesus veio e repete a mesma coisa. Falou aos pais dele e agora fala aos filhos. Mas Lourenço, na situação de gravidez, a mulher não crente quer fazer o aborto. Qual deve ser a posição do marido crente? não pode aceitar isso. Não pode.
tem que usar autoridade. Não pode consentir com o pecado do trem. Não é dizer, você que sabe. Você que sabe, você está a lhe dizer, faz o que você quiser. Estás a consentir. Você tem essa tua palavra. Não, não, não. Se aquele estando no ventre dela, ele usar de rebelião contra a tua vontade, longe da tua presença, sacar aquilo, ele matou. Ele matou. As consequências ele vai matar. Você está livre desse pecado. Mas não faça, porque não quer mais andar. Fica nervoso. Ouviste? Agora o marido quer tirar o filho. Não. Está no teu ventre? Não. Geralmente os maridos querem ameaçar o divórcio. De preferência, que me deixe. É melhor entrar no céu a sofrer com bebês ou ir para o inferno depois de ter matado e viver uma vida e sofrer a pena do fogo eterno. Oh, amor de Deus. Obreiro Miguel, apóstolo, quantas vezes o espírito de Elias se manifesta na terra? Quantas vezes o espírito de Elias vai se manifestar na terra? Quantas vezes? 2. Se manifestou em João Batista e vai se manifestar nessa dispensação. Porque Elias, depois que ele apareceu, estou a falar fora do primeiro Elias, você está falando do Espírito, então, quando ele, então está falando do Espírito é ele, vocês vão pensar que o Espírito é quê? O Espírito é sombra. Quem é desse Espírito? O Espírito é quem? O Espírito não é pessoa. Deus é Espírito. Os anjos são Espíritos. Vocês queriam que a alma de Elias, Elias tinha alma? Quem te disse que Elias tinha alma? Vai lá na Bíblia se você vai encontrar a genealogia de Elias. Se você encontrar o morador do que é de Gileade. Aí do aldeia chamada Tesbita. E acabou. Porque todos os profetas têm genealogia. Não entenderam isso? E o profeta mais famoso, mais conhecido, mais poderoso, mais influente, ninguém tem a genealogia dele. É um mistério. Como foi com quem? Com Melquisedeque. Agora, voltou a se manifestar já diferente. Com genealogia. Ok. Não é porque uns já tentaram interpretar. É o Espírito significa não é Elias. Elias virá. Nunca entenderam isso? Miguel, olha aí. Você veio primeiro do que Elias. O que ele falou? Elias virá. Elias já veio. As duas. Virá no meio, ou virá e já veio para preparar o caminho do Senhor. Qual é o Senhor? O anjo do concerto. O anjo do concerto vai vir também duas vezes. A primeira veio como cordeiro, e veio como leão para reinar. O leão da tribo de Judá. E toda vez que ele vier, Elias tem que se manifestar. Agora entenderam? Não tem mais outro Elias que vai aparecer aqui, só duas. Não estou falando o primeiro. A sua manifestação é só duas. E Jesus vem para reinar. Não tem mais outra vinda. Meu mestre, fala com profundidade. Primeira pergunta. O pastor Ismael recebe dinheiro no púlpito enquanto o pastor prega. Isso é normal? Vocês trazem coisas que não têm cabimento. Não é que a pergunta é boa. Quando estou falando não tem cabimento, você sabia que tudo é puro para os puros e tudo é impuro para os impuros? Ainda que Israel faça coisas boas, a imundícia, a impureza. Então, trazer uma das suas práticas de impureza para apresentar aqui se é justo ou não. Justo como ainda que ele não fizesse isso, ele é pecador, ele é um desviado, viu? Ainda que ele não fizesse isso. Se Deus não fazia isso, isso não lhe levou a ser homem de Deus. Deus só apresentava caridades, ajudava pessoas pobres, mendigos, continuava a ser ímpio e bruxo. Como é que você? Agora, talvez você, um homem de Deus poderia fazer isso. Essa prática é da corrupção dos corruptos congolenses. Os corruptos congolenses, pastores congolenses, aprenderam com o mundo. Quando o Kofi Olomide, quando não sei Papa Wemba, quando não sei o quê, como é?
Roger, como é aquele que cantava Roger Miller, Macá, Macá. Quem sabe? Tem pessoas que já vão escrever o nome dele. Quem? Aquele alto, grande, que já morreu também. Que tinha pacto com todos, é Pepe Calé. Tá aqui Felipe Vita. Quando Pepe Calé cantava, eu não sei o quê, todos esses aqui. Então o povo zairense tem uma cultura diabólica, de dar dinheiro, cultura mundana, de dar dinheiro ao cantor, ao famoso, ao cacheiro, qualquer um, não sei o quê, quando aparece, o povo começa a vir e meter o dinheiro no bolso. Felipe Vita vai confirmar, porque sendo ele Bacongo, tem essa relação. Nós damos Bacongo por cada fronteira, conhecemos a cultura deles. E hoje não precisa ser Bacongo do norte, quer um Banza Congo, Cabinda, Uísque, até quando estão aqui a viver conosco. Você vai ver. Então eles tiraram do bolso, deita no chão, começa a jogar dinheiro. E não penso que vai vir dar dinheiro, vai vir dar em secreto. Vai vir colocar, não, tem que apresentar. Primeiro faz assim o dinheiro. Mostra um grupo de quanto assim, todo mundo, e vai lá e atira no profeta, põe nos pés e não sei o quê. Isso aqui é vaidade. São chatos da Nigéria, cabularam as práticas do Congo, cabularam as práticas do coaching americano, cabularam as práticas pentecostais dos gritos da bananeira do Jorge, não sei quem é aquele quem? Já foi dele. Abílio Santana, de gritar e mentir, falsos testemunhos, falsas experiências, tudo isso, angolanos copiam tudo. Muita vulnerabilidade. Essa prática que você pergunta é do Congo, ainda bem que eu conheço. Significa contra o Abílio Santana, do Costa, tudo é isso, essas palhaçadas aí. O ditador do Marcos, você não sabia. Ele gritava, andava com os pensores, andava com os pensores, Marcos só andava com os pensores sem cinto. Já era a moda dele. Sem cinto, até a roupa interior está a aparecer. Olha só, mete os pensores. Pastor Juarez, Deusmar perguntou, um outro falso profeta, toda aquela cúpula aí, é tudo são mentirosos, pode criticar. Depois você vai ver. Você não viu o que o outro falou? O Abílio, como é? O mestre. O mestre lá no Brasil. Silas Malafaia. Ao quem? Ao Paulo quem? Júnior. Ele falou, resistam isso. Daqui a pouco vocês vão ver que ele estará a cheirar cocaína. Se conhecem. Daqui a pouco. Então esse é um Juarez que você está perguntando ao Desmar. Daqui a pouco você vai ver, ele parece que, não sei se quem é, não, já ouvi falar dele, mas nunca acompanho, também não anda mais. Não sei qual é a mensagem que ele prega. Se ele prega contra o pecado, não sei o que é, daqui a pouco vocês vão ver que tudo não passou de mentira. Não tinha lá aquele cantor aí, cantor Samuel, ou Samuel, que era muito aclamado e tal, afinal de contas era um fornicador, ou então aquela outra deputada que está na cadeia. Era conhecida como uma grande Samuel Mariano, ok? Aquele da deputada, Florice, conhecida como pastora, ajudando muita gente, e no final fazia aqueles rapazes todos faziam sexo entre eles, aquele era um bordão, aquele chamava-se grande pastora, com grande ministério, casa dele era um brodel, uma Babilônia. Viu? A história é essa. Segunda pergunta. Apóstolo, por que o livro de Lamentações termina com ponto de interrogação? Essa é uma pergunta. Lá, o conteúdo que está lá no livro, irmão. Está o conteúdo que está lá? Eu que você pergunta, não entendi isso. Ponto de interrogação. Sabe lá se tem ponto de interrogação? É o homem que escreveu, que traduziu a português, que é em português. Nós vamos procurar preocupar-se com as palavras ou a pontuação. Terceira pergunta. Apóstolo, o pastor Ismael faz excursão para ir conversar com as suas ovelhas em Israel. Lá Deus responde rápido as orações. É uma pergunta ou vou afirmar? Uma pergunta.
Quem é que te disse que Deus responde rápido às orações em Israel? O que é que Jesus falou à mulher que é do poço de Jacó? A famosa mulher samaritana. Ele disse, vocês judeus dizem que a adoração é no monte, aí em Jerusalém, no templo. E nós dissemos que é no monte. Quem é que tem razão? Ainda bem que eu descobri um profeta. Me explica lá isso. Nem em Jerusalém, nem no monte adorareis o Pai. Mas chegou a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito. Podes ir na tumba de Jesus. Pode ser em Angola, na América, na igreja, em casa. Se não for em espírito e em verdade, você não lhe acha. Um pecador daquele, fornicador, rejeitada. Nesse momento, a única nação que foi rejeitada é Israel. Há que um tempo em que vocês reconheçam, bendito é o nome do Senhor. Como é que o povo vai buscar em uma nação rejeitada? E ele disse, sim, o sangue de Jesus caiu sobre as cabeças deles e sobre os filhos deles. Os filhos são quem? São esses que vão nascendo. Mas, por causa dada a esses, Deus prometeu que iria visitar o povo que estava amaldiçoado. Vai chegar o momento que eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e a maldição será retirada. E é no tempo do fim. Daniel disse que haveria inundação até o fim. Israel é o tempo do fim. Agora, os pecadores gentios vão lá e dizem, uma terra que foi amaldiçoada. A terra da cabala. Feitiço pesado. Feitiço pesado. Os donos da maçonaria. Ouviu? Vocês pensam quem são os donos da maçonaria? Os iluminados. Quem são? Continuam em pecado. A bruxaria. O diabo enriqueceu eles. Traz seu carregador assim. O diabo lhes deu riquezas. Para quê? Para lhes manter no sono. E eles continuam a blasfemar o nome do Senhor. Mas também estão a pagar uma fatura muito grande. E Hitler os matou. E esses pecadores ignorantes que estão aí buscar a bênção, porque chamam de terra santa. Qual terra santa? Terra amaldiçoada. Até a terra está amaldiçoada. As águas, o vento, tudo amaldiçoado. Ai, tem que subir no Sinai. Está amaldiçoado. E a terra é amaldiçoada. Você não tem violência. Esse tudo é mentira para tirar. Você não conhecia um segredo. Aquele grupo, eles pagam uma fatura muito grande. E não vai lá qualquer um. E não pensa que vai lá, a igreja vai patrocinar. É mentira. O hotel é dele, a viagem é dele, mas eles vão fazer propósitos grandes. Eles levam lá para ir fazer propósito. Vocês estão na Terra Santa. Vocês vão dar tudo. Que estratégia de ganhar dinheiro. Ainda o povo que vai bancar a viagem do pastor e da sua esposa. E vão lá se prostituir. Você está vendo a esposa, mas daqui a pouco ele mente, não, as mulheres ficam, vamos no sítio tal, minha mulher fica aqui aí é perigoso, afinal de contas tem lá uma irmã lá no grupo, vai lá também namoradas. Vai com a esposa e vai com as namoradas. Abandona a esposa no hotel, não estou a vir, vou orar por uma senhora aí, afinal é mentira, foi dormir no outro hotel. Depois vem, olha, a oração foi muito forte, filha. Eu vi o poder de Cristo. Foi poder de Cristo em cima de uma prostituta. Mas não é poder de Cristo. Do diabo. Viu? Esse povo, não é só ele. Olha só. Todos